Olá, bom dia! Hoje é dia 28 de setembro, estamos começando mais uma semana. Esse é o Today, o nosso encontro diário de segunda a sexta-feira. Hoje nós estamos fazendo um Today aqui meio que na marra, né? Por quê? O que está acontecendo? Não sei. Internet desde ontem sem funcionar. Estou usando o 4G, né? E estou com muito medo de 4G ele cair para 3G, que aqui onde eu moro, em Brasília, a sinal de telefone não é dos melhores, né? Mas estamos aqui tentando realizar o Today. Então eu estava tentando conversar com o pessoal lá da equipe, né, para saber o que eu fazia, se eu fazia o Today ou não, porque é difícil você começar a fazer um trabalho com uma instabilidade, não tendo certeza se você vai conseguir terminar, né, por causa da internet. E aí eles me sugeriram que fizesse o Today, mesmo com 4G, né, que eu arriscasse, mas que eu fizesse no formato de perguntas e respostas, para que a gente não corresse o risco de começar a conversar com uma pessoa e não conseguir terminar o caso dela. Então, vou seguir a sugestão deles, né, de nós fazermos dessa forma então, tá? Vamos fazer aí perguntas e respostas para que a gente não tenha problema e consiga realmente, né, suprir a necessidade até o momento que a internet estiver funcionando por aqui, tá? Coisa está complicada. Desde ontem à noite aconteceu isso, né? Não estamos com internet, já mandei mensagem para o pessoal da empresa que fornece o serviço aqui para nós e não tivemos, né, ainda um retorno deles também. Entendo, porque ontem era domingo e eu mandei mensagem, era 10 horas da noite e até agora não viram e não me responderam. Então estamos sem internet. Estou extremamente preocupado porque tem que resolver isso durante o dia, que à noite tem saúde em pauta, né? Vamos ver o que a gente consegue até lá. Vou começar a responder então as perguntas de vocês, né? Vamos ganhar tempo enquanto a internet está funcionando, vamos até o horário que ela nos permitir. A Roseli Krause diz assim, ó: minha vitamina D deu 11,8, né? E aí ela pergunta como suplementa e pede socorro. Bom, Roseli, vamos tratar de alguns aspectos interessantes aqui, pelo menos dois deles. Um deles é onde você mora, né? Você mora em Curitiba, e Curitiba é a Londres brasileira, ou seja, é a cidade do Brasil que mais parece com o clima de Londres, né? Mesmo que não tenha neve, mas é um clima meio cinzento, nós não temos aí uma incidência do sol tão grande quanto se tem em outras regiões do Brasil. Então esse é um aspecto bem interessante para a gente avaliar. Curitiba, por exemplo, nós temos uma população, né, que é muito mais melancólica do que em outras regiões do Brasil. O índice de suicídio em Curitiba, quando comparado com outras regiões, é alto. E isso tudo por causa das deficiências de vitamina D. Então é muito importante que a população que mora na região sul, talvez em Curitiba mais do que em outras cidades ainda do sul, faça sempre os seus exames de vitamina D. E eu sempre recomendo que os exames sejam realizados entre esse período do dia 15 de setembro até o dia 15 de outubro, então estamos bem nesse período agora, e também do dia 15 de abril até o dia 15 de maio. Vou explicar o motivo pelos dois, porque eu sugiro esses dois momentos para poder fazer o exame e também, né, como você suplementar, Roseli. Bom, entre o dia 15 de abril e 15 de maio, para a gente poder saber como estamos terminando o verão. Se de repente estamos terminando o verão com o nosso nível de vitamina D muito baixo, então vem o verão, o outono, aí no meio do outono você vai e faz. Se você terminou esse período, que é o período de maior incidência de luz com a vitamina D baixa, já é o momento de fazer uma correção, porque a gente sabe que no inverno ela vai cair, e não vai cair pouco, né? Nas regiões do sul cai e cai muito bem, né? Nossa vitamina D. E aí, nesse caso, você já faria uma suplementação antes da entrada do inverno, porque a gente sabe que vai ficar crítico esse momento. Agora, quando você sai do período de inverno, está agora nesse período de primavera, também é interessante fazer. Porque se de repente você saiu muito mal do período de inverno, você já faz a correção não esperando chegar o verão para tentar corrigir tomando sol. Então, esses dois aspectos são muito importantes.
Uma vitamina D antes da entrada do inverno, outra logo após a saída do inverno, para a gente poder ter uma noção de como está e fazer as devidas correções. Ou para entrar no inverno seguro, porque falta de vitamina D aumenta o risco para se ter um AVC, então é bem perigoso no período do inverno, que é quando tem a maior incidência, né, dos acidentes vasculares cerebrais, e também depois da saída do inverno, para a gente não ficar com os efeitos colaterais de uma vitamina D baixa, mesmo que reduza agora o risco do AVC, porque já não tem temperaturas tão baixas, então a pressão não se altera tanto, mas tem todos os outros efeitos colaterais de uma vitamina D baixa. Com relação à suplementação, a gente deve fazer da seguinte forma, Roseli. Quando nós estamos com índice de vitamina D abaixo de 10, nós fazemos a correção com uma injeção de 50.000 UI. Você não chegou num nível abaixo de 10, você pode fazer a correção via oral, onde você vai tomar diariamente 15.000 UIs de vitamina D por um período de 3 meses. Então são 3 meses todos os dias tomando uma cápsula ou 3 cápsulas de 5.000, por exemplo, mas totalizando 15.000 UIs diário durante 3 meses. E aí, nesse caso, você tem que tomar a vitamina D junto de uma refeição que contenha gordura, porque a vitamina D ela precisa da gordura para ser absorvida. Então, esse é um aspecto bem importante também na hora de fazermos a suplementação da vitamina D, para que a gente faça da maneira correta. E aí a gente tenha um bom aproveitamento dessa vitamina D. Então, geralmente eu recomendo a pessoa fazer o uso da vitamina D na refeição da manhã ou na refeição do almoço. Nunca na refeição da noite, porque é onde nós não deveríamos contemplar grandes concentrações de gordura, ok? Então, vai fazer a suplementação desse jeito, Rosine. Depois que você terminar a suplementação por 3 meses, aí você vai repetir o exame. Como vai estar no período do verão, você pode esperar para poder fazer somente o ano que vem, nessa data entre o dia 15 de maio e o dia 15 de abril e 15 de maio, tá bom? Então pode ser dessa forma. Pessoal, mandem as suas perguntas, porque hoje, né, quem chegou um pouquinho, né, depois não estava no início e talvez não tenha pego, né, a minha explicação, desde ontem a minha internet não está funcionando. Desde ontem à noite, sei lá que horas que aconteceu isso, mas estamos sem internet. E aí então eu vou fazer perguntas e respostas, porque em qualquer momento pode ser que caia essa live aqui, porque eu estou usando 4G. Então, para não correr o risco de iniciar a conversa com alguém e não conseguirmos finalizar o caso dela e acabarmos gerando um grau de frustração, prefiro ficar nas perguntas e respostas segundo a sugestão lá da equipe que eu perguntei de manhã, para a gente poder ir trabalhando dessa forma, tá? A Gilca está dizendo que a internet dela lá em Rio das Ostras também está caindo toda hora e faz vários dias, né? Complicada essa situação, né? A gente depende hoje dessa tecnologia para poder realizar o trabalho, mas quando ela não funciona, né, fazer o quê? Emília, a gente está disponível aqui para fazer o nosso melhor, né? Contanto que a internet nos ajude, né? Ela está agradecendo pela dedicação nossa. Eu estou acordado desde cedo e tentando fazer testes aqui, já tirei da tomada o modem, liguei de novo, né? Então, hoje não vou estar chamando ninguém por causa disso, para não correr esse risco. Bom, a Natureza 2020 diz assim, ó, quais os exames devo fazer para detectar na questão de indisposição? É uma pergunta bem recorrente, olha só que interessante. Ontem, quando estava falando com os alunos da Transformação Vital, também trabalhamos esse assunto, né? Também me perguntaram a respeito dessa questão de fadiga, cansaço, prostração. Então, existe sim alguns exames que podem ser feitos para que a gente tente diagnosticar qual é o problema, tá? Então, anota aí a lista de exames para verificar por que o seu estado, né, físico está te levando a ter um grau de prostração, de cansaço, de fadiga muito grande. Então, vamos começar analisando o seguinte. Devemos fazer um hemograma completo para poder diagnosticar se tem ou não anemia. A anemia é uma das principais causas desse cansaço, dessa prostração, principalmente quando chega lá no final do dia a pessoa está destruída, tá? Então, esse é um aspecto, e aí vale a pena então investigar a questão da anemia através do hemograma. Mas eu já faria, como vai fazer a coleta de sangue também, já faria o exame de ferro sérico, faria também a ferritina, o ácido fólico e a vitamina B12.
porque todos esses estão envolvidos com o aparecimento, né, muitas vezes, da anemia. Então, a anemia geralmente, quando aparece, tem uma dessas causas, deficiência em uma dessas vitaminas ou minerais. Então é importante já fazer logo, porque se tem esse grau de prostração e se de repente a gente encontra anemia, já sabe também a causa e já vai tratar logo. Não vai ter necessidade de repetir um exame, fazer mais um exame para tentar diagnosticar depois o motivo da anemia. Então a gente já vai fazer o hemograma completo, ferro sérico, ferritina, ácido fólico e vitamina B12. Todos esses já faz de cara, tá? Outro que eu faria também é o exame de proteína total e frações. Proteína total e frações. Porque na proteína total e frações eu vou descobrir se tem, de repente, um problema correlacionado à falta de proteína, né? Se a pessoa está numa desnutrição proteica e, por incrível que pareça, é comum, né? É comum, ainda mais dependendo da idade, né? Então, conforme vai tendo o avanço da idade, muitas vezes é comum o aparecimento dessas carências proteicas. E a gente sabe que as proteínas elas têm papéis muito importantes no nosso corpo. Ela desempenha aí pelo menos uns 5 papéis, né? Construção de tecidos, realiza papéis importantes como função enzimática, função hormonal, transporte. Então, assim, proteína é muito importante para nós, né? E precisamos de proteína. E aí, nesse caso, quando temos deficiência de proteína, muitas vezes acontece o quê? Prejudicamos a parte de transporte. O transporte de oxigênio vai prejudicado, né? A chegada de nutrientes dentro das células também é prejudicada e pode gerar esse grau de prostração, de cansaço, de fadiga. Então, proteína total e frações faria também. Outro exame que deve ser feito é a glicose de jejum e insulina. Bom, glicose de jejum, porque a gente vai avaliar como é que tem amanhecido o nível de glicose. É importante a gente observar, porque pessoas que têm hipoglicemia, elas sentem fadiga, sentem cansaço. Mas as pessoas que estão também com um quadro de hiperglicemia também podem sentir cansaço, podem sentir fadiga. Por quê? Na hipoglicemia, porque não tem glicose suficiente para chegar à célula e suprir a necessidade do organismo para a produção de energia. Na hiperglicemia, porque tem alguma coisa que está dificultando a chegada da glicose dentro da célula. Pode ser um nível de cortisol elevado, que a pessoa está passando por um período de muito estresse. Pode ser também por causa de uma obesidade que está impedindo que a insulina consiga colocar a glicose dentro da célula. A questão é, fadiga, cansaço, muitas vezes está relacionado com a dificuldade da glicose entrar dentro da célula. Então, muitas pessoas que são diabéticas, mesmo comendo, sentem fome, sentem cansaço. Por quê? Produz pouca energia, porque chega pouca glicose dentro da célula. Então, glicose de jejum e também a insulina, para saber se não tem uma resistência insulínica e aí a gente começa a entender melhor o caso. Outro exame que é interessante pensando nessa questão de cansaço, fadiga, prostração, indisposição, é o seguinte, avaliar a tireoide. Então, o TSH e a tiroxina. O TSH é o hormônio produzido pela hipófise que estimula a tireoide trabalhar. E o T4, a tiroxina, é o hormônio da tireoide que está envolvido na parte metabólica do nosso organismo. E a partir do T4, que é a tiroxina, eu consigo produzir a triiodotironina, que é o T3. Então eu não preciso fazer o exame do T3, posso fazer o exame do T4 somente, e aí então eu sei se o meu T3 vai estar normal ou não, e o TSH também. Quando nós estamos produzindo um nível alto de TSH, quer dizer que a nossa tireoide está trabalhando pouco. Então, um nível alto de TSH, tireoide trabalhando pouco, o hipotireoidismo. E aí isso gera, sim, um grau de cansaço brutal, né, quando as pessoas estão em hipotireoidismo. Por quê? Porque interfere em toda a parte do metabolismo energético. Então, é importante também fazer esse exame de TSH e também a tiroxina, para a gente avaliar. E um último exame que eu recomendaria fazer é o de cortisol. Eu não sugiro muito o exame de cortisol para tentar diagnosticar se eu estou estressado, se eu estou ansioso, não. Mas nesse caso, quando tem um cansaço, uma indisposição envolvida, é interessante fazer a dosagem de cortisol. Por quê? Algumas pessoas já fazem anos que estão sofrendo com problemas de estresse, de ansiedade, depressão, e isso vai gerando um trabalho excessivo para a glândula suprarrenal, as glândulas adrenais, a região do córtex, é onde produz o cortisol. E muitas vezes, por anos passando por esses problemas emocionais, a gente chega a um certo momento onde a nossa glândula entra em fadiga adrenal.
E a falta, né, do cortisol também gera esse cansaço. E tem muita gente que hoje tem esse grau de cansaço correlacionado a uma fadiga adrenal. Então, esses seriam os exames básicos, né, para a gente poder tentar diagnosticar de uma maneira, né, clínica, bioquímica, e nesse caso, né, qual é o motivo desse cansaço, dessa prostração, beleza? Então, uma listinha aí de exames para poder diagnosticar isso. Deixa eu ver aqui o que mais. Ó. A Elunay Martins diz assim, ó, bom dia, como saber a proporção de alimento para cada refeição? O que a gente precisa entender, Elunay, é que o nosso organismo ele tem um gasto calórico muito maior na parte da manhã do que na parte da tarde. Então, obviamente, nós precisamos justamente trabalhar esse aspecto de comer mais pela manhã, menos no almoço e muito menos à noite. O ideal é que a gente comece por volta de 45% das calorias do dia no de jejum. O que isso quer dizer para nós, então? Pensa no volume que você costuma comer de alimentos durante o dia inteiro. 45% desse volume deveria estar na parte da manhã. 45% na parte da manhã. Depois colocaria mais 35% na hora do almoço. Somando os dois, eu tenho um total já de 80% e somente 20% no período da noite. Quando pensamos em distribuição dos nutrientes, a gente sempre recomenda que de manhã a gente consuma no máximo 2 carboidratos, sendo que um deles deve ser as frutas, no mínimo 2 fontes de proteína e uma fonte de gordura. Então assim a gente trabalharia para montar o nosso de jejum. Também, na hora do almoço, a gente trabalharia com no máximo 1 carboidrato, mínimo de 2 proteínas e uma fonte de gordura. À noite, no máximo 2 carboidratos, se um deles for as frutas, né? Depois, uma fonte de proteína e, se possível, não incluir fontes de gordura à noite, para que aí a gente possa trabalhar, né, melhor a questão da distribuição das calorias entre os macronutrientes, carboidrato, proteína e gordura. Né? Mas a questão da quantidade, aí eu não tenho como explicar. Por quê? Porque hoje eu não faço mais o cálculo de um cardápio colocando valores calóricos. Eu digo que se nós trabalharmos com um cardápio equilibrado e natural, a gente não tem que ter o foco nas calorias. E aí sim a gente vai conseguindo ter a redução de peso, trabalhando a montagem de um cardápio que seja equilibrado, mas sem o foco no valor calórico. Mas é importante observar também, se você já está trabalhando com essas orientações que eu dei de montar o cardápio equilibrado e ainda assim está com dificuldade, né, para conseguir reduzir peso, quer dizer que está um cardápio equilibrado, porém hipercalórico, está sobrando calorias. E aí nesse caso tem que tentar reduzir um pouquinho de quantidade em cada uma das refeições, principalmente na refeição noturna, que é onde nós cometemos os piores erros, as maiores atrocidades com relação ao cuidado da nossa saúde, né, e o peso. As pessoas geralmente ganham muito peso porque não comem de manhã, no horário que gasta muito, e acaba comendo muito no horário que gasta pouco. O corpo entende que você vai hibernar e ele resolve então fazer reserva. Então esse é um problema. Então tem que cuidar com relação a isso. No Gastronomia Vital 1, que nós já realizamos, está lá na plataforma para quem quiser adquirir e assistir todas as aulas, lá eu explico direitinho como fazer essa montagem de cardápio. Trabalho ali bem esses conceitos, né? E lembrando que o Gastronomia Vital, né, 2.0 começa agora dia 6 de outubro. Aqueles que querem participar conosco, vão ser 5 aulas ao vivo, depois todos os vídeos ficam gravados na plataforma, as receitas serão gravadas em separado também para vocês terem acesso mais fácil a cada uma das receitas. Tem conteúdo teórico e conteúdo prático dentro do Gastronomia Vital. Começa dia 6 de outubro. O link para poder fazer a aquisição está aí na descrição da bio. Você pode adquirir e participar conosco, dessa experiência gastronômica que a gente tem proposto aí para os nossos seguidores. A Dora Firmani pergunta assim, ó, gordura no fígado. Gordura no fígado. Opa, vamos falar sobre isso. E também hérnia de hiato, o que é bom, né? Vamos trabalhar então. São 2 perguntas em uma aqui, 2 aspectos que a gente precisa trabalhar. O primeiro, a esteatose hepática, né? A esteatose hepática é esse acúmulo de gordura dentro do nosso fígado. Qual o motivo? Por que a gente começa a acumular gordura dentro do fígado? Bom, o nosso organismo, ele tem o fígado como sendo o órgão do metabolismo, né? Então, assim, o fígado é quem manda, né, em praticamente toda essa parte metabólica e de trabalho sujo, de ter que
modificar as estruturas que chegam através da alimentação, né, e fazer a coordenação de você vai para lá, você vem para cá, né, manda para mim que eu dou um jeito. Então, assim, ele é um bombeiro que fica apagando um incêndio dentro do nosso corpo. Então, assim, o fígado é um órgão muito importante, super vital, né? E aí, nesse caso, a gente tem que entender o seguinte: tudo que chega pela alimentação é absorvido no intestino. Quando eu tenho a absorção intestinal, eu jogo todo esse conteúdo absorvido para um sistema, né, de circulação sanguínea chamado veia porta. Então, vai para a veia porta e aí tudo é conduzido para o fígado antes de cair na circulação sanguínea e ser distribuído para todas as células do organismo. Ou seja, o fígado é meio que um fiscal, um controle de qualidade, tudo que chega passa por ele. Nesse aspecto, a gente sabe que quando cometemos alguns erros no nosso padrão de alimentação, por exemplo, comer muito carboidrato e ainda carboidrato de absorção rápida, esse carboidrato vai sobrar, vai gerar uma quantidade de insulina muito elevada, porque comemos carboidrato em grande quantidade e ainda um carboidrato de absorção rápida. Esse carboidrato que sobra vai para o fígado, e aí o fígado transforma uma parte desse carboidrato em glicogênio. O que é o glicogênio? É uma reserva de glicose que o fígado faz para poder manter o nosso estado de glicose normal no período do jejum. Esse glicogênio que é armazenado dentro do fígado pode nos manter com um nível de glicose normal entre 12 até 24 horas depois de uma refeição. Então, nada de ter que ficar comendo a cada 2, 3 horas porque está entrando em catabolismo. Isso daí não existe, tá? Isso daí é tudo balela. Nosso organismo tem condições de ficar entre 12 a 24 horas em jejum sem ter prejuízo com relação a queimar proteína, né, e assim por diante, entrar num estado catabólico. Muitas vezes, quando você acorda, você pode fazer aí um teste para saber se você está ou não em catabolismo e você vai perceber que não está. É o teste mais barato que existe. Você vai pegar a sua mão, colocar na frente da boca, vai soltar um bafão ali e aí você vai cheirar. Se tiver, por exemplo, com hálito de cetona, o que é o cetona? É aquele produto que as mulheres compram para remover o esmalte lá da unha. Se tiver com hálito de cetona, catabolismo. Estamos queimando proteína. Se não estiver com hálito de cetona, não estamos queimando proteína, estamos usando a glicose que foi armazenada no fígado. O problema é que o fígado tem uma região muito pequena para poder fazer depósito de glicogênio. Nesse caso, toda essa glicose que vai chegando acaba virando gordura. O fígado transforma essa glicose em triglicerídeo e, infelizmente, boa parte dessa glicose produzida, desse triglicerídeo produzido a partir da glicose, fica armazenado no fígado. E aí começamos a criar um processo de formação de esteatose hepática. Então, a primeira coisa que precisamos observar com relação à esteatose hepática é a seguinte: ajustar a qualidade e a quantidade de carboidrato que comemos, para que dessa forma a gente possa trabalhar aí para não haver sobra de carboidrato, né? E também um carboidrato de absorção lenta no intestino. Isso é chamado de índice glicêmico, onde ele pode ser baixo, médio e alto. Precisamos priorizar alimentos integrais, onde tem um índice glicêmico baixo, para que dessa forma a gente consiga, né, evitar a produção de muita insulina e formação de mais gordura dentro do fígado. Segundo aspecto, preciso começar a gastar essa gordura, né? Tem que dar um jeito de aumentar meu gasto calórico. Então reduzo um pouco a quantidade de alimentos que eu consumo para criar um ambiente que a gente chama de dieta hipocalórica, o hipo de baixo, então baixa em calorias, tem que ter falta de calorias e também, se possível, fazer atividade física para aumentar o gasto. Aí eu vou começar a obrigar meu organismo a disponibilizar mais energia para as células e o corpo aproveita essa situação para tentar resolver problemas de triglicerídeo alto na corrente sanguínea ou dentro do fígado. E aí a gente aos poucos vai promovendo um processo de uso da gordura que está armazenada dentro do fígado e vai melhorando também esse problema da esteatose hepática. Um terceiro aspecto muito importante é entendermos que no intestino a gente tem fibras, né? E essas fibras, né, que vêm da alimentação, junto com a gordura, impede que parte da gordura seja eliminada, seja absorvida, promove a eliminação da gordura. E aí quando a gente promove essa eliminação de gordura no intestino, porque a fibra impediu a absorção da gordura,
eu começo a obrigar o meu organismo a utilizar as gorduras que estão reservadas no meu corpo. E é óbvio, ele vai começar sempre a regularizar o nível de gordura das regiões que mais geram prejuízo para nós. Primeiro no sangue, depois no fígado, depois gordura visceral e por último a subcutânea. Então ele vai ter a oportunidade de começar a melhorar o aspecto da gordura no fígado. Então é muito importante observar esses detalhes aí. Ó. Melhorar a qualidade e também a quantidade do carboidrato. Fazer atividade física é muito importante para aumentar a demanda. Trabalhar com um cardápio hipocalórico, comendo menos calorias, para que dessa forma a gente consiga também fazer aí essa obrigatoriedade, digamos assim, para o fígado utilizar a gordura que está armazenada e aumentar a ingestão de fibra nas refeições. Isso vai ajudar. Hérnia de hiato. O que é hérnia de hiato? Bom, vamos lembrar o seguinte, nosso estômago ele é dividido em 3 regiões, mas ele tem uma entrada e uma saída. Então ele tem a região do fundo, a região do corpo, a região do piloro, e nós temos uma válvula que limita o estômago na parte superior, então o alimento cai dentro do estômago e essa válvula se fecha. Né? Quando essa válvula se fecha, essa é chamada de cárdia ou esfíncter esofágico inferior. E temos uma outra válvula na saída do estômago, que é o piloro, uma válvula muito forte que se fecha e mantém o alimento dentro do estômago enquanto ele está sofrendo a digestão estomacal. O problema é que muitas vezes a gente sofre de refluxo. O que é o refluxo? É a volta do conteúdo gástrico para a região do esôfago. E isso tem se tornado muito comum. Esse ácido que volta para a região do esôfago começa a gerar um processo de agressão à mucosa do esôfago. O esôfago não é uma região onde as suas células são mucígenas, ou seja, que produzem muco. E elas precisam passar por um processo de adaptação, porque elas estão tendo contato com o ácido agora que está voltando do estômago para a região do esôfago. E aí o que acontece? Essas células começam a sofrer um processo de displasia, onde elas começam a modificar a sua característica para começar a produzir células agora que produzem muco e vão se proteger. O problema é que muitas vezes o ácido ele volta, bate ali na parede do esôfago, escorre e cai em cima da válvula. Sobe, cai em cima da válvula, sobe, cai em cima da válvula. E aí vai gerando esse processo de agressão que forma muitas vezes essa hérnia de hiato. A hérnia de hiato nada mais é do que células que começam a crescer ali que têm características de serem células estomacais e não células da região de esôfago. Como que se resolve isso? Bom, geralmente se faz cirurgia para poder resolver o processo. Porém, eu tive a oportunidade de cuidar de um amigo e fazia 3 anos que ele sofria de refluxo. Nós fizemos algumas alterações, principalmente na questão do cardápio e também nos horários, que são 2 coisas muito importantes. Dar tempo de descanso para o órgão é fundamental, óbvio. Ninguém é um trabalhador dioturno, ou seja, 24 horas, não dá. O estômago ele tem que trabalhar, mas ele tem que ter o seu momento de descanso também. E as pessoas geralmente quando vão ao médico porque estão com gastrite, ele manda você comer várias vezes ao dia. Isso para mim é um crime porque é um desrespeito à fisiologia. Nosso organismo não funciona dessa forma. Nosso organismo precisa de descanso. Os órgãos precisam descansar. Eu não posso ficar oferecendo comida o tempo inteiro. Tem que ter os horários corretos para oferecer comida e dar tempo de descanso para o órgão. Aí o médico geralmente diz assim, olha, se você ficar com o estômago vazio, o ácido vai corroer o teu estômago. Aí eu fico também pensando, quais são os gatilhos para o meu estômago liberar ácido? 2. A presença de alimento na boca ou no estômago. Então, quando eu estou mastigando ou já degluti o alimento. Então, esse é um. E o segundo, quando eu estou mal emocionalmente. Isso, quando eu estou mal emocionalmente, não quer dizer que eu tenho que comer várias vezes para resolver o problema. Estou tapando sol com a peneira. Então, eu vou controlar o problema emocional. Então, comer menos vezes ao dia ajuda muito. E aí foi o que eu sugeri para o meu amigo. Falei, olha, nós vamos comer no máximo 3 vezes, vamos ajustar aqui o padrão de alimentação, retirando muita gordura, porque isso aumenta o tempo de permanência do alimento no estômago. Vamos regularizar o volume, comer mais pela manhã, menos no período da noite, que é justamente no momento que o metabolismo está lento e favorece o refluxo. Geralmente as piores crises de refluxo acontecem à noite, não de manhã. E aí, nesse aspecto, fizemos as mudanças pontuais que era necessário. O que aconteceu foi que 4 meses depois, ele refez o exame, a endoscopia, e deu negativo para a hérnia de hiato. Agora, como que o organismo fez para resolver isso? Não sei. A única coisa que nós buscamos fazer foi respeitar o organismo, dar a oportunidade para ele mostrar
do que ele era capaz de fazer. Então esse é um aspecto que eu vejo muito importante, Dora, respeitar o organismo com relação a imediato. Respeite, coma, né, de maneira correta os alimentos, ingerindo mais calorias pela manhã, menos à noite. Dê tempo de intervalo, de descanso para os órgãos e cuide principalmente da quantidade de gordura que você está comendo, porque a gordura é o que mais aumenta o tempo de permanência do alimento no estômago. É isso aí. O Larissa está agradecendo a Deus aqui porque está chovendo lá em Curitiba. A Crislin diz assim, eu estou muito irregular com minhas mudanças de estilo de vida. Não há problema você estar irregular. Vamos analisar uma situação. Eu gosto sempre de analisar essa situação. Tem um personagem bíblico que eu acho muito interessante, que é Saulo. Depois, Paulo. Né? Então, Saulo, ele era um perseguidor de cristãos. Mas veja, Saulo perseguia cristãos achando que estava fazendo a coisa certa. Achava que aquilo que ele fazia era correto. Então a gente pode dizer que nesse momento da vida, né, ele fazia bem feito o que era errado. Fazia bem feito o que era errado. Depois ele se converte ao cristianismo, quando ele tem um encontro com Deus ali na estrada de Damasco, e aí vem aquela luz do céu e ele fica cego e ouve uma voz que diz assim, Saulo, Saulo, por que me persegues? Então aí vem aquela cena onde ele fica cego, escuta a voz de Deus e se converte. E aí passa por uma mudança muito interessante. Ele começa a buscar fazer o que é certo. Veja, antes ele fazia bem feito o que era errado. Aí depois ele escreve lá em Romanos 7,19, o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero, esse eu faço. Ou seja, ele está nessa fase que é fazer mal feito o que é certo. Mas veja, Cris, o que é melhor? Fazermos bem feito o que é errado ou fazermos mal feito o que é certo? Pergunta interessante, né? Quando a gente escuta fazer bem feito, fazer bem feito é melhor. Mas é melhor fazer bem feito o que é errado? Não. É melhor fazer mal feito o que é certo. O que eu quero dizer com isso? Não se preocupe com a irregularidade da sua mudança de estilo de vida. Entenda que no processo da mudança, cair faz parte e o levantar é onde você demonstra que realmente está, né, com o propósito da mudança. O que não pode é nós cairmos e desistirmos. A gente precisa levantar, sacudir a poeira e continuar lutando. Conforme a gente vai vencendo pequenas batalhas no processo da mudança do estilo de vida, a gente vai se fortalecendo e cada vez vamos caindo menos e vamos conseguindo nos manter mais no foco da mudança. Cair faz parte do processo de alcançar o sucesso. Pensa quando você era uma bebê. Você nasceu, né? E aí não sabia nem rolar. Então sua mãe deixava você na cama e não se preocupava, porque não tinha risco de você rolar e cair. Quando você fez 4 meses, já começou, né, dar trabalho, porque aí já começou a rolar na cama. E aí já tinha que colocar uns travesseiros do lado para impedir que caísse, enquanto ia buscar uma fralda, um talco, alguma coisa desse tipo. Depois, quando você fez 6 meses, provavelmente dali para frente você já começou a engatinhar. São fases, percebe? Aí chega num certo momento que entre 9 meses e 1 ano e pouquinho, as crianças já começam a dar os seus primeiros passos. Mas elas dão os seus primeiros passos e caem sentadas de bumbum. É assim. Levanta de novo, tenta de novo, cai, levanta, tenta, cai. Até que chega um momento que ela consegue andar sem cair. Mas isso não quer dizer que essa criança que aprendeu a andar nunca vai cair na sua vida. Nós, adultos, ainda corremos risco de cair? Sim ou não? Corremos risco de cair? Então veja, mesmo que eu saiba andar, eu ainda sou, né, uma pessoa que estou em risco de cair. Quantos idosos não caem, acabam quebrando um osso e depois não cola mais? Né? Ou seja, nossa vida ela é cíclica. E o ciclo é mais ou menos assim. Levanto, caio. Levanto, caio. A questão é, quanto tempo que eu me mantenho sem cair? Quanto maior o tempo que eu consigo me manter sem cair, melhor. Só que quando que eu vou conquistando isso? Vencendo as pequenas batalhas.
Para você aprender a andar, você teve que cair muito. E hoje você sabe andar. Percebe? Então, é um esforço diário de buscar fazer a nossa parte, de haver o comprometimento, de não desistir, né, e saber que errar faz parte do processo de quem quer acertar. Quando a gente erra, a gente não está perdendo, a gente está ganhando experiência. Ganhando experiência e sabendo, olha, por esse caminho já vi que não dá certo, preciso ter um outro caminho alternativo. Então, a gente está ganhando experiência e sabendo, né, que dessa forma, cada vez a gente vai se fortalecendo. Vou dar um último exemplo para responder a tua pergunta, Cris, que é a seguinte. No Brasil, se você, por exemplo, começou um empreendimento e você faliu esse empreendimento, dificilmente você vai conseguir recursos de investimento, né, de investidores, né, para poder tentar um segundo negócio. O pensamento do brasileiro muitas vezes é esse. Ixi, não, esse daí já faliu uma empresa, então não vou investir nele. Quando você entra em rodadas de negócio tentando conseguir, né, recursos financeiros para poder implementar a sua ideia, hoje nós estamos vivendo aí nessa era onde nós começamos as nossas empresas, né, pequenas, mas com um grau de investimento de outras pessoas, e aí então essas empresas vão crescendo. São as startups, né? E quando eu fiz o meu MBA executivo, eu estudei muito essa questão das startups. E aí esse pensamento brasileiro é um pensamento errado. Se, por exemplo, a pessoa faliu a empresa, não tem mais agora credibilidade para poder receber investimento? Não, tem. E nos Estados Unidos o pensamento é diferente. Veja como é que é o pensamento do americano, investidor, né, que está procurando investir em alguma startup, em algum jovem que de repente queira criar alguma empresa e tal. O pensamento do americano é o seguinte: quantas empresas ele já faliu? Ah, ele não faliu nenhuma. Ah, então não vou investir nele. Estranho, né? No Brasil, se faliu uma empresa, acabou a chance de receber investimento. Nos Estados Unidos, quanto maior for o número de empresas que você já faliu, maior é a chance de você ganhar investimento. Por quê? Porque eles entendem que essa pessoa que já faliu mais de uma empresa, 2, 3, 4 empresas, tem experiência suficiente para não falir mais outra empresa. Ele já aprendeu com seus próprios erros, ele se fortaleceu nesse processo, sabe quais são os caminhos que dão errado e agora ele vai buscar fazer de uma maneira diferente para que dê certo. Então, cair faz parte do processo. E no mundo empresarial americano, eles entendem que se você já faliu a empresa, você tem know-how para receber investimento, né, para tentar mais uma vez. Então, o pensamento brasileiro é distorcido, onde a gente erra e dá a impressão de que a gente é fracassado e não merece uma segunda chance. Claro que a gente merece. Todos os dias nós temos que nos dar a segunda chance, caso tenhamos caído no dia anterior. Então, continue firme e você vai alcançar o sucesso, não tenho dúvida. Deixa eu ver o que mais que nós temos aqui, ó. Bom dia, doutor. Eu gostaria que você lesse meus exames que solicitou, né? Mando por e-mail ou tento falar contigo em algum today. Então, Adriana, tem duas formas, né, da gente poder fazer, mas mande por e-mail, é interessante. E aí a gente vai tentando conversar, né? Mas manda mensagem também, se for o caso, aqui no Insta, e aí a gente vai tentando acertar. Vamos ver o que mais aqui. Como baixar o sódio e aumentar a ferritina? Né? A Belena fala. Bom, baixar o sódio a gente precisa diminuir a ingestão de sódio, mas tem que observar também o seguinte, né? Nós muitas vezes estamos retendo esse sódio na corrente sanguínea e às vezes temos aí algum problema correlacionado aos hormônios que são os mineralocorticoides, né? Então nós temos hormônios que fazem o controle desses minerais na corrente sanguínea. E aí tem que observar se é uma ingestão desses hormônios, ingestão desse sódio que está exagerada ou se temos uma falta desses hormônios que fazem o processo de regular, né, o sódio. Com relação a aumentar a ferritina, a gente precisa aumentar a ingestão de ferro. O ferro que vai sobrando na corrente sanguínea, o corpo vai transformando em ferritina, que é um estoque de ferro. Caso, através da alimentação, não seja possível, Helena, aí já temos que trabalhar com uma suplementação de sulfato ferroso, né, para que o organismo tenha quantidade suficiente de ferro e possa promover as correções necessárias.
É a Surlei Sandeski, diz assim, ó, o médico me receitou alendronato por motivo de osteoporose. O que você indica? Fiquei assustada ao ler a bula. Bom, o alendronato ele é muito utilizado nos problemas de osteoporose. Eu gosto muito de utilizar uma dessas duas injeções, que ajuda bastante no processo de reconstituição de massa óssea, que é o Prolia ou o Aclasta. O Prolia é uma injeção que você faz uso semestral e o Aclasta anual. Elas não são baratas, mas elas substituem o uso dessa medicação via oral, porque tudo que é via oral passa pelo fígado, sobrecarrega o fígado em termos de metabolizar essas drogas, né, essas medicações que entram via oral. Então eu vejo que a injeção ela é bem interessante, né? Ajuda bastante, mas também tem todo um protocolo correlacionado à osteoporose. Tem que cuidar do horário de dormir, tem que fazer atividade física de impacto ou resistência, tem que corrigir o nível de vitamina D, observar a alimentação para oferecer a quantidade de pelo menos 400 miligramas de cálcio diariamente. Né? Todos esses aspectos fazem parte de um protocolo para a gente poder corrigir a questão da massa óssea. Não adianta simplesmente também entrar com o uso de um alendronato e não ter esse grau de consciência de que o sono, atividade física, padrão de alimentação, correção de vitamina D é importante dentro do processo. Então tem que observar todas essas questões. E não que o alendronato seja ruim. Mas quando a gente lê bula, a gente não toma o remédio. Porque assim, uma vez me perguntaram numa palestra, falaram assim, doutor, que remédio que é bom? Né? Que remédio que você diria que é bom? Eu falei, olha, leia a bula. Se você, por exemplo, ler a bula de medicação e tiver mais linhas de indicação do que de contraindicação, pode tomar porque o remédio é bom. Então você não encontra isso, infelizmente. Né? Infelizmente. Deixa eu ver aqui. A Marília pergunta assim, ó, eu não consigo estabilizar a ferritina. Está 1,6, depois vai para 15,45, e agora 20. 20 é pouco mesmo, né, de ferritina. Mas ela pergunta também aqui sobre a vitamina K2. Tem sido muito utilizada a vitamina K2 para essa questão de tratamento ósseo também, para que a gente consiga realmente colocar o cálcio dentro das regiões corretas. É uma opção de uso, é uma opção de uso. Agora, com relação a nós observarmos a questão da ferritina, é o sulfato ferroso. Só que aí a gente tem que observar outras questões. A capacidade de ligação de ferro do nosso organismo, tem que observar a transferrina. Então, tudo isso são exames que podem ser feitos para quem está com dificuldade de aumentar a ferritina, mesmo fazendo uso do sulfato ferroso. Tem que observar também um exame chamado ceruloplasmina, onde nós avaliamos o nível de cobre, e o cobre é muito importante, né? E aí a gente precisa do cobre para poder ligar o ferro dentro do organismo, para conseguir fazer esse processo de ligação, né? Então, tem que observar esses detalhes aí. Fazer exame, né, de capacidade de ligação de ferro do organismo, ceruloplasmina e transferrina. Vai ajudar a entender melhor o caso. A Marta diz assim, bom dia, meu lítio marcou 0,2, é normal? Marta, agora você me apertou sem me abraçar, como eu digo. Porque eu não me lembro quais são os padrões de referência do lítio na corrente sanguínea. Então, eu não vou saber se 0,2 é normal. Né? Tem que olhar aí, porque eu não me lembro de cabeça agora se 0,2 é normal para lítio. Mas um aspecto importante é o seguinte, exame de lítio se faz para pessoas que estão depressivas, ansiosas, muito estressadas, porque o lítio ele é muito importante nessa parte do metabolismo, né, emocional, ou dessas questões emocionais, né? Faz parte do metabolismo nosso e tem uma interferência muito grande na questão emocional. No entanto, que muitas vezes, para tratamento de depressão, o lítio ele entra dentro das medicações, né, para poder ajudar. Mas agora eu não me lembro realmente se 0,2 é normal para lítio. Vou ficar devendo essa. Deixa eu ver aqui. Estou vendo que de vez em quando dá umas travadas aqui nesse Insta, viu? Falar em 4G está sendo um desafio hoje aqui. A aluna pergunta se a dose de 50 mil I que eu falei da injeção, se ela é semanal. Não. É uma dose única de 50 mil I. Depois que a gente faz o uso dos 50 mil I, 3 meses depois a gente vai repetir o exame. E aí, baseado no resultado do exame, a gente vai definir então o que nós vamos fazer com relação
a vitamina D. Então, primeiro, quem está com menos de 10 toma uma injeção de 50 mil I, corrige rápido e aí depois observa, repete o exame para poder saber, né, o que fazer daí para frente. A Virgília pergunta assim, ó, minha B12 deu 250 e como que eu posso repor? Virgília, nós temos 3 formas de repor vitamina B12. Uma delas, que é aquela que eu tenho garantia de que realmente entrou no meu organismo, que é a injeção, a injetável. Ali eu tenho certeza que entrou. Mas quando que eu tenho recomendado o uso injetável? Para pessoas, por exemplo, que estão com seu nível de vitamina B12 abaixo de 200. Aí, correção via injetável. 6 injeções, geralmente de citoneurin 5.000, uma por semana. Uma por semana, revezando o lado das nádegas, né? Mas aí, porque está com uma carência já de B12. No teu caso, você ainda está com a B12 dentro da normalidade. E aí nós temos 2 outras vias que podemos utilizar. A via sublingual, que eu acho muito melhor do que a via oral, porque a via sublingual não depende do fator intrínseco para fazer a absorção de B12. Então, a sublingual você vai colocar embaixo da língua, vai dissolver e aí vai conseguir fazer a absorção da vitamina B12. Então, eu acho uma forma bem interessante de utilizar a vitamina B12 para que a gente possa realmente garantir que ela teve um grau de aproveitamento elevado. E a via oral, que é quando você vai engolir o comprimido e ele vai ter uma absorção intestinal, mas aí depende do fator intrínseco que é liberado no estômago. E muitas pessoas produzem pouco fator intrínseco, ou então acabam comendo várias vezes ao dia, que na minha teoria interfere na concentração de fator intrínseco e impede que a gente tenha uma absorção correta de vitamina B12. Então, nesse caso, minha sugestão é que faça no sublingual, né? Não precisa ser injetável, porém, utilize 5.000 microgramas de vitamina B12 sublingual por um período entre 1 mês a 3 meses. E aí repete o exame para ver em que nível que está e definir uma nova dosagem. Quando a gente consegue passar de 400, aí você pode tomar citoneurin 5.000 uma vez por semana, até mesmo no via oral, porque aí já está num nível bem elevado, para tentar fazer somente a manutenção. Então, são essas as formas de fazer a correção da vitamina B12, né? A Ardeli Aires diz assim, ó, bom dia, sou de Porto Alegre, meu esposo teve 2 AVCs com diferença de 1 ano, de um para o outro, mas ele ficou com uma sequela, não sente o paladar, tanto faz comer ou não, e ele não sente nada. Uau! Olha, eu ainda não tinha ouvido de um caso de uma pessoa que tivesse ficado com sequela no paladar, né, por AVC. O que a gente tem que observar é que o nosso cérebro ele é dividido em regiões chamadas de lobos ou lobos. Então eu tenho o lobo frontal nessa região, tenho o lobo temporal nessa região, tenho o lobo occipital lá atrás, né? Então cada região do nosso cérebro ela tem funções específicas. Por exemplo, lá atrás, o lobo occipital ele é responsável pela questão da visão, né? Então, dependendo de qual área do cérebro foi atingida, né, pelo AVC, que é esse acidente vascular cerebral, você pode ter algum tipo de sequela. O que a ciência hoje sabe, a neurociência, né, tem estudado muito essas questões, é que o nosso cérebro ele tem uma capacidade de fazer a renovação dos neurônios que morreram depois de um problema como um AVC. Porém, essa taxa de renovação celular ela é muito pequena e lenta. Então, leva-se tempo para conseguir, de repente, recuperar algumas funções que foram perdidas, né, por conta de um AVC. Mas hoje não é mais descartado pela ciência a questão de que uma área do cérebro que morreu nunca mais vai funcionar. Isso já foi descartado pela ciência. Hoje eles acreditam que pode ser recuperado, porém é um trabalho longo, árduo, né, e sem prazo para terminar. Então, assim, não sabemos o que pode acontecer conforme o tempo vai avançando, se ele vai ter essa recuperação, né, da questão do paladar. Mas uma coisa que ele vai ter que se conscientizar é de que o alimento, né, mesmo que ele não sinta o sabor, tem um papel importante de nutrir o organismo e fazer a manutenção da vida. Então, esse aspecto é importante. Agora, acredito que realmente deva ser horrível comer sem ter o paladar. Eu não sei se eu tive o Covid, mas eu tive
sintomas muito parecidos e depois de fazer uma viagem aonde eu estive em São Paulo e na volta eu vim ilhado por vários chineses justamente no momento que estava começando, né, a questão do Covid no Brasil, né? Nem tinha casos ainda diagnosticados, mas eu tinha 3 chineses sentados atrás de mim, 3 ao meu lado e 3 na frente desses outros aqui. Então estava meio que ilhado ali entre os chineses, né? E exatamente 14 dias depois que eu fiz essa viagem, eu comecei a ter problemas respiratórios, né? Dificuldade para respirar, né? Ficou muito ruim esse aspecto, tive que ir ao médico, né? Tive um pouco de febre, né? Não era uma gripe, não era gripe, né? Eu sei sintomas de gripe, eu sou um cara que tem experiência em gripe, eu tinha 6 por ano, né? E não tenho gripe desde 2005, mais ou menos, 2004 eu acho. Já fazem 16 anos que eu não tenho uma gripe sequer. E eu comecei a ter febre, dificuldade para respirar, todas essas questões aí do Covid, né? E tive uma certa perda de paladar, sim. Não estava sentindo direito o sabor. E sei que é horrível esse negócio de perder paladar. Não sei se eu tive coronavírus, não fiz exame para saber, né? E se tive, né, ótimo, porque já passei por ele e não vou ter de novo, né, pelo menos assim eu espero. Mas não sei se tive. Mas tive uma perda de paladar. Isso aconteceu no mês de janeiro, bem no início do mês, ou início de fevereiro, bem no início do mês de fevereiro, exatamente 14 dias quando eles diziam que era quando começava a manifestar os problemas respiratórios. Então, sei lá se eu tive. Mas vamos torcer aí para que seu marido possa ir recuperando essa região do cérebro e voltar a sentir o paladar. Deixa eu ver o que mais que nós temos aqui. Temos mais 8 minutos ainda. André diz assim, ó. Pode falar sobre aquela mandinga lá com carvão aquecido? A Vilma do Transformação Vital perguntou. Ah, ok. Bom, isso aqui, eu falo assim, que tem horas que nós somos aqui, né, trabalhamos a parte de culinária, tem hora que a gente trabalha a parte de respostas, né, científicas e tem hora da curanderia também, né, que a gente dá as dicas aí das mandingas. A minha tia, ela aprendeu um tratamento para cálculo renal e todas as pessoas que ela fez teve resultado. Eu falei, bom, então deve funcionar, porque até agora está com 100% de aproveitamento, né, na mandinga dela lá, né, na curanderia dela. E nesse aspecto é o seguinte, quem tem cálculo renal, né, fazendo esse tratamento pode ser que tenha resultado. Eu não posso garantir nada, eu sei que as pessoas que eu conheço e que fizeram tiveram resultados, né? Como que funciona? Tem o carvão vegetal, que é esse carvão que é utilizado para fazer churrasco. Você vai pegar, por exemplo, um tecido grosso que você tem na sua casa, um brim, um jeans, e aí você vai colocar o carvão, vai enrolar ali nesse tecido, e aí você pode costurar, né, o tecido, ou pode fazer simplesmente uma bolsinha e amarrar, né, colocar o carvão ali dentro. Você vai fazer 3 vezes num dia uma compressa com essa bolsa de carvão vegetal. Então você vai colocar a água para ferver, quando a água estiver fervendo, você vai mergulhar essa bolsinha com carvão vegetal ali dentro, vai deixá-la aquecer e depois vai colocar sobre as regiões, né, do rim que você tem cálculo renal. Mas se você estiver só no esquerdo, faz só no esquerdo, se estiver nos dois, faz nos dois, tá? E se estiver no direito, só direito, né? Mas aí você vai colocar essa bolsinha de carvão vegetal sobre os rins e vai deixar ali por um período de 15 minutos. Lembrando que ela vai esfriar, então você tem que ter 2 bolsinhas, porque enquanto uma está ali fazendo a compressa, a outra está lá no fogo, se mantendo aquecida para poder substituir essa. E aí você vai trocando e faz 3 vezes ao dia a compressa com o carvão vegetal. Outra coisa que você vai fazer é que nesse dia que for fazer a compressa, você não vai comer outro alimento a não ser melancia. Então você vai tomar um suco de melancia, depois de 2 horas você come melancia, depois toma suco de novo, come melancia, toma suco, come de novo, toma melancia, suco de melancia e come. E o dia inteiro, a cada 2, 3 horas no máximo, ou você está ingerindo suco ou está comendo melancia. Por quê? Porque a melancia tem uma capacidade ímpar de quebrar os cálculos, né, que estão dentro dos rins. E o carvão, ele puxa também esses processos aí, ajudando a destruir esses cálculos renais. As pessoas que eu conheço que fizeram, deu certo. Então é um dia inteiro de tratamento. 3 vezes no dia, 15 minutos de compressa cada uma das vezes e melancia o dia inteiro, na forma de suco ou comendo melancia. É isso aí, André. Só fazer isso daí e a gente espera que o cálculo se quebre e aí a gente consiga fazer a retirada desse cálculo de uma maneira mais tranquila. Vamos ver o que mais que nós temos aqui. Ó. Ferro 67, ferricina 74. É normal? Sim, está normal, Silvana.
Está normal sim. HDL 74, excelente. LDL 116, está ruim. Então assim, ó, o HDL ele é um tipo de colesterol que a gente fala que circula na corrente sanguínea de pequeno tamanho e alta densidade. Então ele circula rápido na corrente sanguínea. O LDL já é uma molécula grande, circula lentamente, o que favorece o risco da formação das placas de ateroma, desse LDL grudar na parede do vaso sanguíneo e começar a formar as placas de gordura. O LDL nosso ele tem que estar abaixo de 100 e o HDL para mulheres ideal acima de 60, homens acima de 40. Então, no teu caso, o HDL que traz a proteção está normal e o LDL que traz o risco está acima. Então, precisamos reduzir o LDL. Como? Precisamos entender que para produzir o LDL, o corpo usa como matéria-prima gordura saturada. Então, você precisa observar se um desses 3 itens que eu vou citar aqui faz parte da sua alimentação e aí você começa a controlar o consumo deles e provavelmente você vai baixar o seu LDL. Gordura saturada é o problema. Então, eu encontro gordura saturada nos produtos industrializados, óleo de palma ou gordura vegetal hidrogenada. Isso é um problema. Também quando eu faço uma fritura, quando eu pego um óleo vegetal e aqueço esse óleo e faço uma fritura, eu gero gordura saturada. E essa gordura saturada que o corpo usa como matéria-prima para produzir o colesterol. E também precisamos lembrar que a gordura saturada está presente em grande concentração nos produtos de origem animal, carne, queijo, leite e ovos. Então, corra desses alimentos e o seu LDL vai baixar. Vamos ver aqui se tem mais alguma coisa. Deixa eu ver o que tem aqui. Ó, a Flávia está dizendo assim, ó, que ela tem síndrome do ovário policístico, o pessoal chama de SOP, né? Quais são os alimentos que ela deve evitar? Que no período menstrual ela sente muita cólica. Bom, olha só, quando a gente que eu digo assim, comunidade científica, tá? Estava pesquisando uma medicação específica para o tratamento de ovário policístico, a metilformina, eles descobriram que a metilformina era um ótimo medicamento para controle da resistência insulínica, E aí eles começaram a utilizar a medicação que era para ovário policístico para controle de diabetes, né? Para controle de diabetes. Mas aí entendemos também que existe uma relação, então, entre a questão da resistência insulínica e a síndrome do ovário policístico. Então, controlar muito bem essa questão, né, da insulina, não estar exagerada na corrente sanguínea, a gente melhorar o padrão de alimentação consumindo mais alimentos integrais, menos alimentos refinados, de índice glicêmico elevado, é algo que pode beneficiar também a questão do ovário policístico, né? Mas devemos cuidar muito com o consumo de alimentos que são estimulantes, porque esses estimulantes aumentam o nível de cortisol e aí piora bastante também a síndrome do ovário policístico. Então fuja de estimulantes e corra de alimentos que são refinados, né? São 2 coisas que vão piorar bastante. E a gente sabe que a síndrome do ovário policístico se agrava também com relação ao aumento de peso. A gente tem que cuidar para poder manter o peso. Dificilmente a gente vai conseguir reduzir o peso se não promover mudança no padrão de alimentação. Então é importante observar esse detalhe também para que a gente possa fazer as devidas correções. Mas fuja de alimentos refinados, troque para o integral, controle o peso e ajude também aí o teu organismo a melhorar essas questões emocionais, no controle do cortisol. Isso é muito importante. Bom, eu vejo que ainda temos aqui várias perguntas, mas não temos mais tempo e hoje nós estamos com um dia aqui super corrido, né? Super corrido. Mas eu espero que eu tenha ajudado vocês. E olha, o 4G funcionou, hein? Não estou com a internet funcionando em casa. Hoje eu fiquei muito preocupado, por isso eu não chamei ninguém para participar. Vou explicar agora no final que todos estão por aqui. Não convidei ninguém hoje porque desde ontem a minha internet não está funcionando. E eu fiquei com muito medo de fazer no 4G e não conseguir terminar a live, cair em algum momento, porque o sinal que nós temos aqui de telefone, ele varia muito. Tem dia que nós estamos no 3G aqui. Então eu fiquei com medo de repente estar fazendo e cair a live e não conseguir terminar o caso da pessoa que eu estava conversando. Então eu preferi fazer desse formato, perguntas e respostas. Mas espero que eu tenha ajudado vocês. Então já que eu fiz perguntas e respostas agora, para o Saúde em Pauta eu vou pensar em algum tema para poder conversar. Se vocês quiserem
sugiram esse tema abaixo do vídeo. Eu vou salvar o vídeo aí no Insta e assim que eu terminar de salvar o vídeo, sugiram temas para que eu escolha um deles e trabalhe no Saúde em Pauta de hoje, tá bom? Compartilhe também esse vídeo com quem você acha que é importante pelos assuntos que trabalhamos aqui respondendo as dúvidas, tá bom? Agradeço muito a sua participação, desejo uma semana muito abençoada para você, uma semana muito feliz e que a gente possa passar momentos juntos aqui, adquirindo mais conhecimento e entendendo que quanto mais conhecimento temos, melhores serão nossas escolhas, mais forte vamos ficando e assim nós vamos conseguindo implementar as mudanças que precisamos para melhorar o nosso estilo de vida, tá bom? Então, pessoal, meu agradecimento, meu muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco aqui. Um grande abraço para todos. Nos vemos hoje à noite no Saúde em Pauta às 20 horas no YouTube. Um grande abraço, uma semana muito feliz para todos vocês. Até mais. Tchau, tchau.